Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para um devocional. Espero que esta palavra possa abençoar o seu coração. E vamos falar a respeito de coração. O tema do nosso devocional é Guarda o teu coração. O texto que eu escolhi foi o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E eu gostaria de ler em duas versões. A versão da Bíblia Almeida, século 21, e a versão da Bíblia Viva. Almeida, século 21, diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A versão da Bíblia Viva diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Amados, eu creio que todos nós sabemos que o coração, biologicamente falando, é o órgão mais importante do sistema cardiovascular. Se você não sabe, o coração é aquele órgão vital que bombeia o sangue, levando nutrientes para todas as partes do corpo humano. Quando nós pensamos a respeito de nutrientes, nós pensamos a respeito de saúde. Pensamos a respeito de vida. Pois é, o coração é esse órgão tão importante que leva vida para todo o corpo humano. Isso significa dizer que um coração saudável torna o corpo saudável. Mas quando nós olhamos para a Bíblia vai falar cerca de 300 vezes sobre o coração humano em seu aspecto espiritual. O coração humano, segundo a Bíblia, é aquela parte espiritual dentro de nós, onde nossas vontades, nossos desejos e emoções habitam. Esse é o coração espiritual que a Bíblia fala. É interessante, queridos, que a analogia que a Bíblia faz a respeito do coração nos revela que um coração bem nutrido produzirá saúde para toda a nossa vida espiritual. É necessário tomar cuidado com o nosso coração físico? Lógico que sim. Mas também nós precisamos entender que é de extrema urgência tomarmos cuidado com o nosso coração espiritual. O versículo em destaque: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Normalmente nós temos o cuidado de guardar a nossa família. Nós fazemos um seguro de vida, nós fazemos um seguro saúde. Nós temos o cuidado de guardar a nossa casa. Geralmente nós fazemos um seguro residencial. Nós colocamos alarmes na nossa casa. Nós temos o cuidado, por exemplo, de guardar o nosso carro. Nós fazemos um seguro de autos, um seguro de moto. Nós temos também o cuidado de guardar as nossas finanças. Nós fazemos, por exemplo, algumas aplicações, fazemos investimentos. Mas quando nós olhamos para esse versículo da palavra de Deus, a Bíblia nos adverte que acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, nós devemos guardar o nosso coração. E é interessante que a palavra de Deus nos revela a razão pela qual nós devemos guardar o nosso coração espiritual. É porque dele procedem as fontes da vida, porque dele depende toda a nossa vida. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma ilustração a respeito do vendedor de laranjas. E o José Pedroso, ele traz num artigo do Mundo Corporativo essa ilustração. E ele diz assim, olha, um homem vendia laranjas no meio de uma estrada. Era analfabeto, de modo que nunca lia jornais. Este homem colocava pelo caminho alguns cartazes e passava o dia apregoando a doçura de suas laranjas. Todos compravam e o homem progrediu no seu negócio. Com o dinheiro, colocou mais cartazes na estrada e passou a vender mais frutas além daquelas laranjas. O negócio daquele homem ia de vento em popa. Mas, um belo dia, o seu filho foi visitar aquele homem. Esse filho era um homem culto, era um homem estudado, que se formou em economia numa grande cidade.
E esse filho procurou seu pai e disse o seguinte para o seu pai: papai, você não sabe que os tempos estão difíceis? Disse o filho. A economia do país anda péssima. Aquele homem, aquele pai, preocupado, reduziu o número de cartazes que ele colocava ali naquela estrada. Aquele homem diminuiu as suas encomendas de frutas e aquelas vendas daquele homem despencaram imediatamente. Aquele homem chegou à seguinte conclusão: meu filho tem razão, pensou ele. Os tempos realmente estão difíceis. Quando nós olhamos para essa ilustração, nós percebemos o quê? Que as percepções e impressões negativas daquele filho a respeito da economia contaminou o coração daquele pai, fazendo-o desanimar e desistir dos seus excelentes negócios. Temos que tomar cuidado com o nosso coração. Eu gostaria de aplicar esse tema falando a respeito da ira. A ira é algo normal, e especialmente quando nós somos difamados ou ludibriados por alguma pessoa. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos irar, mas não pecar. O que é que eu faço com a ira? Algumas pessoas costumam guardar a ira no seu coração. E porque guardam ira no seu coração, essas pessoas costumam ficar magoadas com aquelas pessoas que a ofenderam. Mas é interessante, quando nós guardamos mágoas no nosso coração, nós passamos a ter dificuldades no nosso relacionamento. Nosso relacionamento com aquela pessoa que nos magoou, nosso relacionamento com as pessoas que fazem parte da nossa família. Nós passamos a ter dificuldades também no nosso trabalho. Nós passamos a ter dificuldades no nosso relacionamento com Deus. Precisamos tomar cuidado o que fazemos com a ira no nosso coração. Será que nós temos guardado ira no nosso coração? Quando eu penso a respeito da ira, eu penso a respeito de Caim. Caim foi um homem que guardou dois sentimentos muito ruins no seu coração. Ele guardou ira e ele guardou inveja a respeito do seu irmão Abel. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que acontece com Caim? Caim se torna o primeiro homicida da face da terra. Quando eu penso na questão de aplicação desse texto para os dias de hoje, eu penso na contextualização daquilo que nós estamos vivendo. Pensando a respeito do coronavírus, será que o coronavírus tem afetado os nossos corações assim como tem afetado os nossos pulmões? Será que o coronavírus, além de matar muitas vidas, irá matar muitos sonhos e projetos de vida de cada um de nós? As notícias sobre como nós devemos nos proteger nesse tempo de pandemia são importantes para a preservação da nossa integridade física. No entanto, nós devemos proteger o nosso coração, as nossas emoções. Excessos de notícias negativas, notícias sobre enfermidades, notícias sobre mortes, notícias sobre tragédias, podem nos tornar pessoas ansiosas, podem nos tornar pessoas preocupadas, podem nos tornar pessoas medrosas, temerosas, por que não dizer pessoas depressivas e inertes diante dos desafios da vida. Nesse tempo de epidemia, ou melhor, de pandemia, tem muita gente guardando no coração e não guardando o coração das previsões negativas a respeito da economia, do mercado financeiro e do mercado de trabalho. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este é um alerta de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ter decisões saudáveis que contribuam para a edificação de nossa vida espiritual. Tome cuidado com o seu coração físico, sim, mas não deixe de ter cuidado com o seu coração espiritual. Que Deus assim te abençoe. Amém.